material teórico ou entendimento da prática? Como é que a gente pode alinhar esses dois conhecimentos que são diferentes para que a gente possa ter bastante segurança no nosso dia a dia com nossos pacientes? E esse tema, gente, é um tema muito recorrente, porque muitas pessoas me procuram, muitos colegas psicólogos me procuram, falando que estão com insegurança da sua prática, dificuldade de atendimento e ao mesmo tempo estão procurando, me pedindo material teórico. Então, onde é que essas duas coisas se encaixam? O tema que eu trouxe hoje é um tema, gente, que faz com que a gente tenha uma reflexão muito importante para nossa prática. E isso já dá um alinhamento muito importante, tá? Inclusive essas lives que eu tô fazendo antes do nosso treinamento, né? O treinamento nosso gratuito, que a gente vai botar a mão na massa, você vai entender a lógica do seu atendimento, você vai conhecer o nosso método para você poder aplicar na prática no seu consultório. Então, antes disso, eu vou trazendo sempre lives voltadas sempre, né, para a prática clínica, mas voltadas também com algum toque de coisas que já possam ajudar a gente lá na data do treinamento, que vai ser lá no dia 24, né, que vai começar. Agora, gente, vamos lá. Teoria à prática. Vocês estão trazendo aqui para mim algumas perguntas do dia a dia da prática. O dia da prática, gente, ele é extremamente amplo. E se a gente não souber esse dia a dia da prática, não adianta, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, hein? Não adianta, se eu não souber, anota isso, gente, se eu não souber o meu dia a dia na prática, como funciona, que aqui eu já vou dar algumas dicas para vocês, não tem como eu estudar teoricamente e saber como atender. Não tem. Teoria não ajuda a gente a ter total segurança na nossa prática. Teoria é uma etapa do nosso trabalho que a gente vai ter que fazer. Agora, qual a diferença entre teoria e prática? Para a gente poder alinhar. O que é essa prática? O que é essa tal dessa prática para a gente poder simplificar isso na nossa mente? Porque eu acho que a gente sai da faculdade muito perdido. Parece que a nossa prática clínica é uma coisa super misteriosa, mas não é, gente. É mais simples do que a gente imagina, tá? Quando a gente sai da faculdade. Não é fácil, mas pode ser simples e organizada. Isso vocês vão ver, inclusive, no treinamento. Agora, quando a gente sai da faculdade, a gente aprendeu muitas coisas teóricas, que são importantes. É o primeiro passo teórico, são esses 5 anos, para que a gente possa ser psicólogo. São conhecimentos que a gente, no futuro, quando a gente sai da faculdade, a gente vai ter que se aprofundar. Só que a gente vai se aprofundar no decorrer da nossa vida, gente. É impossível a gente saber de tudo que a gente precisa pro alinhamento, pra prática, assim que a gente sai da faculdade. Nem com o conteúdo da faculdade só, nem com os livros que a gente vai comprando. A gente vai ter que ir vivendo uma vida prática, né? Na nossa vida do dia a dia, a gente vai ter que colher conhecimentos. A gente vai fazer pós-graduação, que é teórico. A gente vai fazer cursos teóricos. A gente vai comprar livros e mais livros teóricos. Isso tudo faz com que eu, como pessoa e profissional, fique mais inteligente, né? Com mais conteúdo na minha mente, né? Para eu poder pensar clinicamente, né? Então tem mais conteúdo aí. Mas isso, gente, olha, você que é recém-formado, ou você que está para se formar agora, você que nunca atuou, não se preocupe com isso, porque isso faz parte da nossa vida como profissional. Agora eu posso te garantir uma coisa: tem gente que é recém-formada que está atuando melhor na prática do que quem já tem anos de profissão. Gente, pasmem, tem gente que é recém-formada que está atuando muito melhor na prática do que pessoas que têm anos de profissão e melhor. Pessoas que têm anos de profissão têm mestrado, doutorado, teorias, né, muita teoria na sua mente. E por que isso acontece? Porque a teoria, ela não explica o que é a prática de fato. A prática a gente vai aprender em outro tipo de conteúdo, que a gente também teve na faculdade, mas de uma forma mais rasa, que a gente não absorveu muito bem para aplicar na prática, né? E é isso que a gente faz nos cursos de capacitação, né? Aí sim, são cursos de capacitação, inclusive o nosso é um deles. E olha, não é porque é o nosso curso, não. Ele é o mais completo do Brasil, tá? Para que você não precise ficar gastando dinheiro com tudo quanto é intervenção. Porque, gente, quando a gente vai atuar na prática, eu preciso saber quais são os meus serviços como psicólogo e eu preciso saber quais são as intervenções dentro desses serviços, para que eu tenha minimamente um entendimento de que tipo de teoria eu vou buscar agora, ou as que eu já tenho, ou as que eu não tenho ainda, que eu vou estudar no decorrer da minha vida toda, para eu poder trazer para cá. A nossa prática, gente, ajuda a gente a alinhar nossos conhecimentos teóricos, inclusive. Se eu não sei o que eu faço na prática, não adianta eu ler nada, que nada vai me ajudar.
Depois que eu aplico, né, que eu tenho a ação prática, essa ação prática vai me dar a lógica do que eu tenho que pesquisar para eu colocar aqui dentro. Eu vou explicar isso para vocês na prática. Imagine a situação. Chega uma pessoa no seu consultório e fala assim: essa pessoa está com depressão. Ela está te procurando, porque ela não faz nada, então tá bom. E aí o que você faz? A primeira coisa gente, isso é porque eu já tô anos recebendo essa pergunta. Rosileia, como atender uma pessoa com depressão? Você tem um material teórico aí? Você tem um material para me ajudar? A receber uma pessoa, uma criança com depressão, um idoso. Você tem material de idoso na depressão, de criança na depressão? Você tem material? Você tem material. Gente, mas é um tal de gente procurando material teórico para atender na prática e não vai conseguir. Você pode ler tudo sobre teoria, que você vai chegar na frente do paciente, você vai fazer assim: opa, e agora? Eu li tudo, mas não sei o que fazer na prática. Porque, gente, o que aconteceu aqui, o que você faz, o que a gente tem que ler é a mesma coisa que qualquer pessoa, qualquer profissional que se interessa por depressão, ou qualquer familiar ou pessoa com depressão que se interessa por esse tema, estuda. Livros e mais livros e mais livros. Tá tudo disponível aí para você conhecer sintomas, para você conhecer quais são as teorias que falam sobre esse tipo de demanda. Ou seja, ler sobre as demandas vão fazer com que a gente fique mais entendida sobre a demanda, mas não vai ajudar a gente a sentar na frente do paciente e fazer o que agora? Ali eu soube quais são os critérios diagnósticos, o que acontece na mente humana, o que acontece nos neurotransmissores, o que acontece... Ou seja, a gente vai saber entender tudo sobre a depressão, mas a gente não sabe nada sobre o nosso trabalho. É aí que a gente paralisa. E é aí também que a gente tem que focar para que a gente dê uma guinada na nossa prática. Então eu tenho que saber primeiro quais são os serviços que eu presto como psicólogo clínico, né? Porque uma confusão que há é que a gente acha que a gente é um terapeuta. Não, a psicoterapia é um dos serviços. A partir do nosso olhar clínico, a gente vai indicar ela ou não. Porque tem pacientes que eles estão aptos à psicoterapia, tem pacientes que não, gente. Então o psicólogo é o profissional que ele tem todo um arcabouço de trabalho clínico que vai ajudar a pessoa a ir para o processo de psicoterapia ou não. É muito bom quando uma pessoa está apta ao processo de psicoterapia, porque a gente sabe que esse tratamento, né, de psicoterapia é o tratamento mais aprofundado, que vai lá na coisa mais delicada do ser humano para que ele possa se desenvolver. Só que nem toda demanda que a gente vai receber ali o paciente está apto à psicoterapia. Vai ter demandas que a gente vai ter que encaminhar para órgãos específicos, porque a gente, como psicólogo, a gente lida com violência, né? Violência doméstica, violência contra a criança, a gente lida com pessoas que não estão querendo o processo e a gente sabe que o processo não se faz obrigado. A gente lida com tanta coisa ali dentro e é o psicólogo que é o profissional que lida com isso, não é o terapeuta. O terapeuta que não é psicólogo, para quem não sabe, acho que muita gente que me segue aqui já sabe, né? Que a psicoterapia, ela pode ser feita, esse serviço, por outros profissionais que não são psicólogos. Ainda é assim, né? O nosso Conselho Federal de Psicologia está com um projeto de lei para que a psicoterapia seja exercida apenas por psicólogo, mas ainda é só um projeto de lei. Gente, vocês entendem? Aqui a gente não falou nada de sintomas, nada de contexto teórico, que é importante para o nosso atendimento. Tanto sintomas nosológicos, critérios diagnósticos que o DSM-5 dá, mas também teorias, né? O que a psicanálise fala sobre isso, o que a TCC fala sobre. Então, nosso arcabouço teórico todo, desenvolvimento humano, quais são as teorias de desenvolvimento que se encaixam nesse quadro. Ou seja, tudo que a gente tem de arcabouço, de teoria, né? A gente não falou de nada disso. A gente está falando aqui de prática. Tá vendo que a nossa dificuldade é na prática? Agora, se eu não sei quais são as opções de serviço que eu tenho, as normas técnicas que eu tenho, que ali, teve pergunta de norma técnica, que é o caso de documentos, né? Se eu não sei aplicar um documento, eu não sei como, quando, se eu não sei se eu devo, se eu não devo, se eu devo notificar, se eu não devo, para onde eu devo notificar, como eu devo fazer isso. Se eu não sei essas coisas, e se eu não sei, aqui eu poderia ter feito uma avaliação psicológica, aqui eu posso fazer uma orientação psicológica, aqui eu posso fazer uma mediação, aqui eu envio pro processo de psicoterapia. Se eu não sei a minha prática, eu não tenho como atender. Entende? Eu acredito que muitos de vocês aqui têm pós-graduação em uma área específica, né? Ou numa demanda específica, né? E a pós-graduação nos traz muito conhecimento teórico, né? Mas aí a gente vai pro consultório e continua essas dúvidas, né? Essas dúvidas do dia a dia da prática, né? Então é isso que a gente soluciona lá no nosso curso, é isso que a gente vai ajudar vocês a já visualizarem com muita clareza o nosso treinamento, né? O nosso treinamento gratuito, né? Lá no nosso curso a gente ajuda no dia a dia mesmo, né? A gente direciona o psicólogo no dia a dia em tudo que ele tem que saber.
Porque às vezes o psicólogo traz uma dúvida assim, meu paciente me pediu isso, eu não sei. O que seu paciente quer? O que ele pediu? O que ele trouxe? Então a gente faz todo um recurso de tudo que precisa para que a gente possa ajudar, então vai ser melhor direcionar para cá. Ou a gente faz um raciocínio clínico ali, né? O que você acha? Seu paciente, dentro desse quadro, disso, você acha que dá para direcionar ele para essas questões? Não, Roseli, eu acho que não. Eu acho que é melhor. Então a gente ajuda lá, o psicólogo, a ter o raciocínio clínico. Isso simplifica muito, dá muita leveza pra gente no dia a dia. A gente saber exatamente, o paciente chegou, trouxe uma bomba ali pra gente, né? Porque as demandas não vêm nunca sozinhas, né? Elas vêm sempre juntas, né? É um monte de demanda junto, um monte de comorbidade, um monte de confusão na família, um monte de coisa que vem junto. E a gente tem que, nesse nosso raciocínio clínico, né? Que a gente ajuda o psicólogo a ter através do nosso método, ele faz assim, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Eu pego o que é meu, esse aqui eu vou direcionar assim, esse aqui é assim. Como é que se faz isso? Tem o passo a passo. Como é que se faz isso? Tem o passo a passo. Para que a gente possa trabalhar sabendo exatamente qual é a minha profissão, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que vai trabalhar, sei lá, como cabeleireira, se ela não sabe cortar cabelo, ela vai ficar com muita insegurança. Se a gente trabalha com uma cozinheira, se ela não sabe cozinhar, se ela não sabe quem vem primeiro, o alho, se ela não sabe, ela vai ter muita insegurança. É a mesma coisa com a nossa profissão. Se eu não sei quais são minhas intervenções, meus serviços, minhas normas técnicas, eu vou ter dificuldade. Então, gente, todas as vezes que vocês estiverem com dúvida, na prática, diante de um paciente, pode ter certeza. Não tem a ver com teoria, tem a ver com a sua prática, com suas intervenções, com seus serviços, né? Então é isso, essa é a nossa proposta, é isso que a gente trabalha nesse nosso treinamento gratuito, para que você saiba exatamente o que fazer. Eu tenho certeza, tá? Eu não tô fazendo um achismo, eu tenho certeza. E todos vocês que trouxeram casos hoje aqui, né, por alto, né, trouxeram um caso muito abrangente, que não teria como solucionar passo a passo, vocês vão ter muita clareza quando vocês conhecerem o nosso método R lá no nosso treinamento. Mas pra gente continuar aqui e finalizar nossa live, hoje a gente falou aqui da diferença do conhecimento teórico e do conhecimento prático. São duas coisas diferentes que a gente precisa ter. Só que a gente tem que ter a lógica de que isso a teoria a gente vai ter pelo resto da vida. Qualquer pessoa intelectual que não seja psicólogo, ela pode saber mais que a gente da nossa prática, das nossas teorias, porque lê mais livros. Tem gente que é ficcionada em Freud, ficcionada nas abordagens, tem gente que estuda pro seu autoconhecimento, então lê mais do que muitos psicólogos. Mas por que eles não podem atender? Primeiro, claro que eles não têm CRP, não têm autorização, não têm faculdade. Mas outra, eles não podem porque eles não sabem qual é a prática. Esse é o nosso diferencial. Não é a teoria, é a prática. Claro que a teoria a gente vai estudar e focar muito mais do que as pessoas de modo geral, né? Porque faz parte da nossa profissão, né? Estudar tudo, né, cientificamente. Inclusive, lá no curso, eu tenho um bônus, né? Que é um bônus da VIP Class, que já tem mais de 100 aulas lá de teorias. De conceitos teóricos, né, critérios diagnósticos de transtornos, tudo que para facilitar. Então, claro que o estudo teórico, ele é maravilhoso, é importantíssimo pra gente. Ler faz parte do ser psicólogo. Mas às vezes a gente precisa de algo muito mais rápido para que eu possa ter resultados na minha prática. Para que eu não me sinta insegura diante de um paciente perto de mim. Chega uma pessoa em sofrimento, uma família, eu não fique me sentindo cansado, mal, inseguro e sem saber se eu estou fazendo um trabalho correto com ele. Achando que é porque eu li pouco. E não é, gente. A prática vai fazer com que a gente busque a leitura correta para aquele momento, inclusive. Algumas pessoas são leitoras natas. Em toda profissão vai ter isso. São leitoras natas. Eu posso até colocar isso. Eu gosto de ler naturalmente. Faz parte dos meus hobbies. Ler. Mas tem muita gente que não gosta. Só que eu mesmo gostando, às vezes eu não tenho tempo, né, gente? Hoje, o meu tempo é todo pra isso, né? Porque eu faço isso como trabalho para o meu colega psicólogo. Mas antes, quando eu não tinha o meu Depressão 360, né? Eu também não tinha tempo, assim como a maioria das pessoas, eu não tinha tanto tempo, porque eu tinha todos os afazeres de uma mulher na vida, né? Além do meu trabalho, do meu estudo. Então eu sei sim que isso facilita o psicólogo, né? Hoje eu trabalho com isso, né? Mas antes, eu sei como é que é isso, né? Eu sei que às vezes a gente tá no nosso dia a dia e a gente tem dificuldade para focar numa leitura naquele momento. E a gente tem que ser real, né? Realista, né? Na realidade, a mulher hoje tem pouco tempo para isso. Tem pouco tempo até para si mesma, infelizmente, né? A gente tem que ter muita compassividade da gente para que a gente possa falar assim, poxa, será que eu posso dizer não para algumas coisas, né? E focar no que realmente importa para mim, pro meu trabalho, para minhas coisas. Nós mulheres, a gente tem que aprender a fazer muito isso hoje, né? Então, a gente, no Depressão 360, a gente tenta ajudar nisso. Que o psicólogo, ele possa ter mais tempo para ele e pro trabalho dele, sabe? Então, por isso que eu tento facilitar ao máximo essa parte teórica para que vocês possam focar na prática, né? Para que vocês possam focar no conteúdo prático, né? E que vai fazer lógica para mim.
Então, por isso, gente, todas as vezes que você tiver dúvida de alguma coisa, busque no seu conteúdo teórico, do seu conteúdo prático. Onde é que eu não estou falando? O que é que eu não estou fazendo, tá? Não é o que eu não estou sabendo, é o que eu não estou fazendo naquele momento. Eu não fiz uma avaliação psicológica, então eu não sei o que estudar teoricamente. Se eu não fiz uma avaliação psicológica, eu não sei se essa criança com TOD realmente tem TOD, ou não é TOD, ou ela está sofrendo violência, ou ela tem um transtorno disruptivo da desregulação do humor, ou ela tem algum outro transtorno, ou ela tem TEA, ou ela tem alguma outra coisa que também traz irritabilidade, ou que o médico fez um diagnóstico errado. E eu começo a atender, começo a buscar material de coisas que de repente não é o que está ali. Entende que é a nossa prática que vai alinhar a nossa teoria, que vai fazer com que a gente busque a teoria correta? Então, gente, vou ficando por aqui e a gente vai, se falando durante essa jornada aí de inscrição do workshop. Eu vou fazendo lives também de esquenta. Uma semana antes do workshop, eu costumo fazer várias lives de esquenta mesmo pro nosso workshop. São lives que vão direcionar bastante a gente lá nas nossas aulas do workshop, tá? Então, fiquem ligados aí. Então, gente, vou ficando por aqui e a gente volta aí com outra live, tá? Depois. Tchau, tchau, gente.